Localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, a mansão Winchester levou 38 anos para ser construída. A casa foi projetada pela herdeira da companhia de armas de repetição Winchester. As espingardas dessa marca foram utilizadas durante a Guerra do Oeste, que teve como finalidade ocupar as terras indígenas no final do século passado. E por isso, para se livrar da maldição que a sua família carregava, a Sarah teve que passar o resto da sua vida construindo cômodos na sua mansão para as almas que morreram, vítimas das armas Winchester. Sejam bem-vindos à semana de Halloween e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Eu preparei uma semana especial de Halloween aqui no canal que tá acontecendo, a gente vai ter vídeo todos os dias dessa semana, então para você não perder nenhum vídeo que vai ser postado aqui, já se inscreve no canal, dá um like no meu vídeo para me apoiar aqui, deixa um comentário aqui, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. O caso de hoje, eu vou começar falando sobre a idealizadora dessa mansão, a Sarah Winchester. Ela nasceu em 1839 em Connecticut. Seu nome de batismo era Sarah Lockwood Pardee. Durante a sua infância, ela teve uma excelente educação e ainda jovem ela já falava 4 idiomas diferentes. E além disso, ela tocava piano com excelência. Somando sua inteligência e a sua beleza, não demorou muito para que ela chamasse a atenção do seu futuro marido. Ela se casou aos 23 anos com William Wirt Winchester, filho único de Oliver Winchester, que adquiriu uma empresa de armas em 1857 e mais tarde, em 1866, ele renomeou e reinaugurou a empresa com o nome de Winchester Repeat Arms Company. Antes do Oliver comprar a empresa, os rifles da marca eram pouco potentes e não faziam muito sucesso entre os compradores. O primeiro rifle de sucesso da empresa foi o Winchester Model de 1866. Esse modelo utilizava o calibre .44 e era extremamente potente. Por consequência disso, foi um sucesso vendendo 119 mil unidades da arma. Outros modelos de sucesso foram lançados, fazendo com que as armas Winchester ficassem conhecidas como aquela que conquistou o Oeste, por ser a mais vendida da região. Em 1866, o mesmo ano de inauguração da empresa Winchester e também o lançamento do primeiro rifle, o casal teve uma filha chamada Anne Pardee Winchester, nascida em 12 de julho de 1866. E a maldição da família já começa aí, porque no mesmo ano que a criança nasceu, foi também o ano que a primeira arma foi fabricada na companhia Winchester. E nesse mesmo ano, a Anne nasceu com uma doença rara de desnutrição crônica. Então ela nasceu e alguns meses depois ela morreu. Na época, a Sarah entrou em depressão profunda e nunca mais conseguiu engravidar. O sogro dela, o Oliver, morreu em 1880 e apenas 4 meses depois, o William, o marido dela, assumiu o posto que seu pai ocupava na companhia Winchester. Mas logo após que ele ocupou esse posto, ele também morreu de tuberculose, deixando a Sarah com 50% das ações da empresa Winchester e com uma renda de $1.000 por dia. E também a Sarah herdou aproximadamente 20 milhões de dólares do marido dela. Atualmente esse valor equivale a mais de 500 milhões de dólares. A partir daqui a história e a lenda acabam se misturando porque os fatos são bem bizarros e fica difícil saber o que realmente aconteceu, porque a Sarah era uma mulher muito reclusa, ela não era muito de falar, ainda mais depois que ela perdeu toda a família dela. É dito que por causa da sucessão de mortes na sua vida, a Sarah pensou que a sua família pudesse estar amaldiçoada e procurou a ajuda de médiuns para orientar o que ela poderia fazer quanto a isso, para quebrar aquela maldição. Um médium disse a ela que realmente a família Winchester estava amaldiçoada pelos espíritos de todos aqueles que foram mortos pelos rifles Winchester, e que ela deveria se mudar para o oeste e construir uma casa para ela e para os espíritos habitarem. O médium disse também que a Sarah morreria se interrompesse a construção dessa casa. Em 1886, 5 anos depois de ficar viúva e se tornar uma das pessoas mais ricas do mundo, a Sarah comprou na Califórnia uma propriedade de aproximadamente 650 mil metros quadrados, onde havia uma casa de 8 cômodos ainda em construção. Ela investiu imediatamente sua herança de 20 milhões de dólares para ampliar a casa, com obras realizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Pelos próximos 38 anos, isso foi feito sem parar. Ela era fascinada pelo número 13 e por isso ela projetou esse número em diversos locais da mansão, que tem 13 banheiros, 13 candelabros e janela com 13 peças de vidros, entre outros itens da casa que também contém o número 13. Então, ali na casa, 7 dias por semana se ouvia os martelos e serras dos pedreiros que não paravam nunca, e logo as notícias começaram a correr pelas redondezas sobre o que acontecia dentro da casa. É falado que quartos eram construídos para depois serem destruídos
destruídos e refeitos, alguns eram simplesmente selados para nunca mais serem vistos, e a informação de que a casa era construída por ordens de espíritos deixou a população local ainda mais curiosa. E tudo isso fez a Sarah ordenar a criação de uma enorme cerca para impedir que os curiosos bisbilhotassem pelos arredores da casa. Ela contratava equipes enormes de construção e pagava às vezes 3 vezes mais para que eles aceitassem construir a casa sem descanso. Então os pedreiros tinham que se dividir em turnos para que a construção não parasse nunca. Então a casa foi ficando gigantesca. Devido à falta de planejamento e de um arquiteto, a casa foi construída de forma completamente aleatória. Tudo saía da cabeça da Sarah, que consultava os espíritos para que falasse para ela o que tinha que ser construído. Então ela ia desenhando o que ela queria que fosse construído e entregando para sua equipe de pedreiros sem muito planejamento. Por isso, vários quartos foram adicionados a paredes externas, resultando em janelas com vistas para outros quartos. Se você ver a foto, tem os quartos que ficam um pouco mais para frente, então ele tem uma vista para os outros quartos. Também foram construídas múltiplas escadas com tamanhos diferentes, que sobem vários níveis e terminam do nada. A casa possui também portas e janelas que se abrem para paredes e corredores sem saída. Então, é uma casa bem assustadora. Na virada do século, a mansão chegou a ter 7 andares, 161 quartos, 47 lareiras, 10.000 vitrais, 2 porões, 3 elevadores, 600 portas, 13 banheiros e 6 cozinhas. Ao todo, leva cerca de 4 horas para visitar a mansão por inteiro. A mansão tinha decorações de lustres de ouro e prata e até mesmo dezenas de vitrais luxuosos criados pela Tiffany & Company. Mas também pela mansão, que era luxuosa, tinha vários quartos vazios e que ninguém sabia qual era a finalidade deles. Infelizmente, em 1904, um terremoto atingiu a cidade e a mansão em Chester sofreu alguns danos e teve que ter alguns andares demolidos. Atualmente, a casa conta com apenas 4 andares. Como eu falei, a Sarah Winchester nunca confirmou que de fato levou àquela construção interminável que ela estava fazendo da casa, mas de acordo com relatos de ex-funcionários, ela fazia sessões diárias com médiuns para que os bons espíritos tentassem apaziguar as almas das vítimas das armas Winchester. Logo depois que as sessões terminavam, um sino era tocado que dava para ouvir em toda a casa. A Sarah mandou construir um salão para as sessões espíritas que ela fazia, chamado Salão Azul, onde toda noite ela entrava para receber as instruções dos espíritos sobre os planos de construção da casa. E no dia seguinte, ela pegava aqueles planos e entregava para o mestre de obras. E a Sarah parece que ela tinha algumas superstições, porque a casa possuía 13 banheiros, mas apenas um deles funcionava. E a intenção disso dizem que era para confundir qualquer fantasma que desejasse abrir a torneira. Além disso, a Sarah dormia em um cômodo diferente todas as noites e usava passagens secretas para se locomover pela casa, com a finalidade de não ser seguida por nenhum espírito. Então ela ficava meio que se escondendo e fugindo dos espíritos que perturbavam ela, os espíritos das pessoas que morreram vítimas da arma Winchester. E aí, depois de muitos anos de ampliações, sem mais ideias e com medo que a obra parasse por falta de projetos, a Sarah decidiu apenas adicionar elementos quaisquer à casa. Isso justifica o excesso de portas e janelas sem função pela mansão. Muitas pessoas falam que a casa parece um labirinto, né, que tem muita construção sem sentido ali pela casa, portas em lugares que não dá para lugar nenhum, janelas que abrem e dá para parede. Muitos dizem que a casa parece um labirinto porque foi projetada sem um plano, mas há quem diga que foi tudo pensado para que os espíritos se perdessem pela casa e nunca encontrassem a dona, que é a Sarah. Ela era uma mulher muito reclusa e só falava com poucos funcionários, sendo que todos os outros tinham ordens de evitar sequer olhar para ela. Ela viveu o resto da sua vida em um eterno luto, então ela sempre usava um véu negro que cobria o seu rosto. Os vizinhos diziam ouvir todas as noites, às 2 da manhã, um sino tocar na mansão, que seria a hora que ela termina ali a sessão espírita e o sino toca pela mansão. Aquela supostamente era a hora de chegada e partida dos espíritos, e provavelmente essa hora a Sarah estaria no Salão Azul para se comunicar com eles. As obras só cessaram após a morte da Sarah aos 83 anos, em 5 de setembro de 1922, por insuficiência cardíaca. Ela morreu na mansão, dentro do seu quarto, que é considerado o mais mal assombrado da casa. Ela foi sepultada próxima ao seu marido e filha no cemitério Evergreen, em New Haven, em Connecticut. E lembra que eu falei que ela tinha uma fixação pelo número 13? Então, ela deixou um testamento dividido em 13 partes, assinado por ela 13 vezes. A casa e a mobília foi toda deixada para a sobrinha dela, a Mary Marriott. A Mary escolheu tudo o que ela queria e leiloou o restante. Foram precisos 6 caminhões de mudança e 12 pessoas trabalhando por aproximadamente 2 meses até que a casa estivesse totalmente vazia. Após a casa
casa ser esvaziada por completo, um investidor local comprou por $135 mil. E 5 meses após a morte da Sarah Winchester, a mansão foi aberta ao público. Desde a sua morte, pouco foi descoberto sobre a Sarah porque, como eu falei, ela nunca deu nenhuma entrevista e nem deixou nenhum relato por escrito. Atualmente, a mansão Winchester está aberta para visitação e atrai diversos turistas que buscam por experiências sobrenaturais. Além disso, a mansão foi usada para diversos filmes de terror, incluindo o filme baseado na história chamado A Maldição da Mansão Winchester, lançado em 2018. Esse filme é muito legal, eu amei quando assisti esse filme, porque eu não conhecia a história da Mansão Winchester. E pra quem gosta desse tipo de assunto aí, mais de terror, igual eu, que eu adoro, assiste esse filme porque é muito legal. O filme, ele é bem fiel à história da Sarah, e ele mostra mesmo que ela ficava toda noite de madrugada ali num salão da casa, tendo sessões mediúnicas, falando com espíritos, psicografando a planta da casa. Então é bem legal pra quem gosta desse tipo de assunto. Assiste e me fala o que vocês acharam. Eu adorei esse filme. Me fala também o que vocês acharam da Mansão Winchester, se vocês teriam coragem de fazer uma visita por lá. Não se esqueça de curtir o meu vídeo e de se inscrever no meu canal. A gente vai ter vídeo todos os dias essa semana, então fica ligado aí no meu canal, que vai ter muito conteúdo bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.